Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Melhor, capítulo 18, verso 35. 18 e verso 35. Está escrito: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que escalasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quantos dizem amém? Esta é uma manhã de milagres. Eu vou tentar outra vez. Essa é uma manhã de milagres. Uma manhã de milagres. Eu creio nisso, creio nisso. E eis aí um dos milagres mais lidos, pregados, cantados das Escrituras. Um milagre envolvendo a vida do cego de Jericó, que tem por nome, na verdade, Bartimeu, mas que é bem mais conhecido como cego de Jericó. Mas embora esse homem seja conhecido como cego de Jericó, sua cura como a cura do cego de Jericó e por aí vai, o encontro propriamente entre Jesus e esse homem não aconteceu propriamente em Jericó, senão perto de Jericó. O momento onde ele ouve que Jesus se aproximava, o momento onde ele começa a clamar, a situação de ser convidado até perto de Jesus, a pergunta que Jesus lhe faz, tudo isso não aconteceu propriamente em Jericó. Aconteceu perto de Jericó. Nós lemos isso juntos aqui. Na verdade, a vida do cego de Jericó em Jericó propriamente vai acontecer depois, porque o último verso dá a informação de que ele imediatamente começa a seguir a Jesus. E quando você olha o capítulo 19, o primeiro versículo, você vai observar que Jesus entra em Jericó. Então, na verdade, o cego de Jericó tem toda a sua história de milagre acontecida fora de Jericó, perto, porém não dentro. E só depois de seguir a Jesus, ele propriamente entra em Jericó. Então, ele sai de alguém que está perto para alguém que está dentro, antes e depois desse encontro. Talvez isso possa parecer não fazer grandes diferenças, mas vai fazer muita diferença se você começar a pensar em como é diferente estar perto e estar dentro. Estar perto é olhar, é sentir um pouco da atmosfera mas não é estar dentro. Estar perto é sentir um pouco da expectativa, é sentir o frio na barriga, mas não é estar dentro. Nada como estar dentro. Perto nunca será dentro. Perto sempre será perto. E eu quero que você creia numa coisa que vem de Deus lhe dizer. Alguns lugares, posições, sonhos, conquistas que você no máximo chegou perto. Depois dessa manhã de domingo, teus pés vão pisar lá dentro em nome de Jesus. Eu preciso de alguém para crer nisso aqui. Perto, porém não dentro. De quê? Da cidade de Jericó. Que não foi apresentada ao leitor da Bíblia, pelo menos não numa ordem, né, de leitura dos livros, numa ordem cronológica, não foi apresentado ao leitor da Bíblia em Lucas. Jericó foi apresentada a nós no livro de Josué. A participação da cidade de Jericó nas páginas da Bíblia não aconteceu em Lucas com o ministério de Jesus envolvendo o cego de Jericó, mas aconteceu quando da entrada dos filhos de Israel em Canaã. A grande importância de Jericó é que ela é a primeira, eu disse que muito fraco, é a primeira cidade da geografia que o Senhor havia prometido dar aos seus filhos, dar a Israel. E eles vão ter, portanto, esse desafio de entrar em Jericó. E aí é nesse desafio que surge um elemento que você deve ter ouvido falar e que está ligado a Jericó: suas muralhas. Para você que não conhece a história, rapidamente te contar que
Jericó era uma cidade fortificada e havia ao redor dela as muralhas poderosíssimas, um primor da engenharia da época, muito robustas, muito bem feitas, muito altas, muito espessas. E era a grande vaidade da cidade, não ter como se entrar nela. Quem quer, só chega perto, mas não entra. Mas aí o Senhor foi, através de uma instrução que deu a Josué, o povo do Senhor rodeou, ou seja, ficou perto, até que num grito as muralhas caíram e Israel entrou em Jericó. Eu não sei se você percebeu, mas a história, de certa maneira, ela está se repetindo aqui. Porque o cego de Jericó também está perto, como Israel esteve perto, porém não está dentro. E é quando Jesus chega na vida do cego de Jericó que ele vai conseguir entrar. Mas o que me assusta é que as muralhas já haviam caído séculos antes. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer: se as muralhas já caíram há tanto tempo, por que você não entra? Pastor, é porque eu não quero. Não, eu sei que não é. Porque algumas pessoas precisam de mais do que uma muralha caída para conseguirem entrar. Algumas pessoas, se a muralha cair, elas entram. Outras, mesmo com a muralha no chão, elas não conseguem entrar. Elas precisam que Deus lhe pegue pela mão, lhe faça pular pelos escombros e conseguir colocar lá dentro. Alguém não está entendendo porque aparentemente com tanta facilidade, nem assim você rompe. Com tanta condição favorável, nem assim você vence. Com a família que você tem, nem assim você conquista. Com o lastro familiar que você tem, com o patrimônio que você ou seus pais construíram, nem assim você consegue. O Senhor me trouxe para dizer: eu não vim aqui julgar o fato de que com muralhas caídas você não entra. Eu vim entender que existe uma individualidade em você. E eu vim pegar pela sua mão e dizer: comigo agora você vai entrar. Aleluia! Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele e diga: agora você vai entrar, porque é Jesus que está pegando pela tua mão. Alguém já foi, você não foi. Alguém rompeu, você não rompeu. Alguém já saltou a muralha, você não salta. Mas agora ele vai te pegar pela mão. E aí a Bíblia diz que vem Jesus num caminho. Ele estava indo para Jerusalém e vai fazer uma rota muito comum nessa trajetória, tendo que passar por Jericó. E quando ele vem chegando, Lucas diz que o cego de Jericó estava posicionado desse jeito. Eu queria que você repetisse após mim, para eu ter bastante certeza que você está ligado e acordado. Diga: assentado junto ao caminho. Assentado junto ao caminho não é assentado no caminho. Assentar-se junto ao caminho é assentar-se à beira do caminho. Assentar-se no caminho é outra coisa. À beira do caminho. Essa posição do cego de Jericó me chamou a atenção. E eu enxerguei uma coisa que quero muito mostrar a você: dignidade. Existe uma dignidade em sentar-se à beira do caminho. Que isso, pastor? Existe. Vou lhe mostrar que existe. A dignidade de sentar-se à beira do caminho é a dignidade de quem sabe que não é porque não pode que se constituirá em impedimento para outros. Porque se você não percebeu, estar à beira do caminho é só sobre a minha condição. Sou eu, infelizmente, compreendendo, admitindo que eu não posso ainda. Mas se eu me assentar no caminho, eu acabei de me tornar um impedimento para você. E existe uma dignidade no cego de Jericó que está faltando para muita gente. Não é porque você não chegou que você deve se constituir no embaraço para que outros cheguem. O que você precisa fazer é sentar-se à beira do caminho enquanto não chega a sua vez. E deixe quem tiver que passar, passar. Deixe quem tiver que vencer, vencer. Pastor, mas eu vou fazer um protesto. Pois se prepare para protestar sozinho, porque Deus não vai entrar nesse protesto. Não é com esse sentimento de autocomiseração, sentado no caminho, obstruindo a vida dos outros, atrapalhando a vida das pessoas, causando congestionamentos na entrada da cidade, que você vai atrair o favor de Deus. Eu ouso dizer que a posição do cego de Jericó chamou a atenção de Jesus. Aí está alguém que não pode, mas não podendo também não impede quem pode. Então ele está à beira, e quem coloca ele dentro agora sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Eu tenho uma palavra para dizer para você
você que tem aguardado pacientemente a sua hora, sabendo celebrar a entrada dos outros, não sendo impedimento para ninguém, sendo bênção na vida dos seus irmãos. Quem vai garantir que você entra é aquele que faz justiça na terra. Ele chama-se Jeová. Alguém está por aí essa manhã? Se manifeste alguma coisa, por favor. Que essa dignidade não me falte. Que não me falte a dignidade de deixar passar e celebrar a passagem daqueles que estão sendo convidados a entrarem antes de mim. Que não me falte a dignidade de saber reconhecer que, embora algo em mim, seja minha cegueira, seja minha vaidade, seja minha timidez, seja o que for, mas se algo em mim ainda me impede de fazer o trânsito que eu queria, do jeito que eu queria, caminhar como eu queria, chegar onde eu queria, se você não vive isso, então glória a Deus pela sua vida. E se a você Deus já chamou e não ainda a mim, se a você Ele já autorizou e não a mim, ainda a mim, se a você Ele já mandou decolar e não ainda a mim, então glória a Deus. Eu estou aqui sentado à beira do caminho, não te atrapalho, não te perturbo. Eu não sou seu perturbador, seu perseguidor, não sou obstáculo, eu não sou barricada, não. Eu sou um facilitador, não sou um obstruidor de caminhos, eu sou um facilitador. À beira do caminho está o cego de Jericó, quando na sua posição de quem está mal, mas não atrapalha ninguém, de quem não pode, mas também não atrapalha quem pode, de quem não tem, mas que também não se tornou embaraço para quem tem, na sua posição, aleluia. Ele começa a ouvir um barulho, e gente se aproximando. Ele vai perguntar para essas pessoas, e a pergunta dele foi: o que era aquilo? Lucas diz que ele perguntou o que era aquilo. Ele perguntou o que era. Muito fraco, ele perguntou o que era. Veja como a multidão responde. Ela responde assim: é Jesus de Nazaré que vem passando. Ele perguntou o que era aquilo, mas eles não responderam exatamente como ele perguntou. Porque quando ele ouviu o barulho, ele pensou que era uma coisa, mas descobriu que era uma pessoa. Não há nenhum problema nos nossos barulhos, desde que no final eles apontem para uma pessoa. Não há nenhum problema nas nossas movimentações e nem nas nossas mobilizações, desde que no final elas apontem para uma pessoa. Não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer. Milhares de pessoas, para não dizer milhões delas, no dia 31 para o dia 1º, vão atrás desse barulho. Esse barulho que a igreja brasileira está fazendo. Esse barulho. Eles estão pensando que é uma movimentação, eles estão pensando que é um evento amado, eles estão pensando que o SBT decidiu fazer uma coisa nova para atingir um público novo. Eles estão pensando que é aquilo, mas um business, mais uma movimentação de negócio, mais uma jogada comercial, mas vão descobrir que não é sobre aquilo, é sobre aquele. Levante a mão mais alto que você puder, porque dele, por ele, para ele é todo barulho, toda festa, todos os fogos, toda a movimentação, toda a chuva de prata, da Chopana ao estádio, tudo é para ele. Aleluia. E que eles venham pelo barulho. Não há problema que venham pelo barulho, mas vão descobrir que não é só um barulho, é uma pessoa viva, agente, poderosa, governante, rei de reis, senhor de senhores, alguém que recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Vão pensar que é barulho, mas vão descobrir que é presença. Vão pensar que é barulho, mas vão descobrir que é graça. Vão pensar que é barulho, mas vão descobrir que é perdão. Vão pensar que é barulho, mas vão descobrir que é a igreja de Jesus na terra. E quem é a igreja e sabe fazer barulho, agora é uma boa hora para fazer um grande barulho essa manhã. Aleluia. O barulho. Eles perguntaram, ele perguntou: o que é isso? Que era aquilo? Responderam: não é um movimento, é uma pessoa. Não é um frenesi, é uma pessoa. Não é uma mobilização social, é uma pessoa. Não é um estardalhaço de gente desocupada. Eles estão se movendo por causa de uma pessoa. Quem é essa pessoa? E agora a multidão, preste atenção, a multidão, de uma maneira simplista, vai dizer quem é Jesus. Simplista. E só foi simplista porque eles não sabiam exatamente como dizer. Não conheciam a ponto de conseguir dizer para o cego
quem era aquela pessoa. Então, de uma maneira muito simplista, eles dizem assim: é Jesus de Nazaré. Repete comigo: Jesus de Nazaré. Não tem muita profundidade nisso. Não tem teologia nisso. Jesus, um nome até então comum. Nazaré, uma cidade pobre da Galileia. Não tem nada demais aqui. Mas foi isso que entrou pelo ouvido de Bartimeu. Entrou assim: Jesus de Nazaré. Mas quando ele abriu a boca para clamar, ele não clamou do jeito que ele ouviu. Ele ouviu como? Quando ele clamou Jesus, filho de Davi. Eu quero que você entenda como é que funciona essa dinâmica. Sempre quem anuncia de um jeito limitado. Talvez você esteja olhando e dizendo: pastor, muito boa a sua exposição. Obrigado, mas é limitadíssima. Seu pregador principal, seu pregador preferido, limitadíssimo. Todos são limitadíssimos na tarefa de tentar apresentar Jesus. Mas quando entra pelo meu ouvido, mesmo de uma fonte limitada, existe uma ação de um agente chamado Espírito Santo. E essa ação revela a profundidade de quem essa pessoa é. O cego de Jericó não ouviu nada sobre a divindade de Jesus, não ouviu nada sobre a realeza de Jesus. Ele ouviu um nome e ouviu simplesmente uma cidade pobre. Mas quando ele abriu a boca, ele disse: Jesus, filho de Davi. Quem foi que falou de realeza para ele? Ninguém. Mas ele recebeu aquela instrução. Quem foi que falou de que tribo Jesus era? Ninguém. Mas ele recebeu aquela instrução. Escute, eu não tenho a pretensão de achar que vou lhe apresentar da melhor maneira. Eu vou lhe apresentar o que posso dentro das minhas limitações, na confiança de que no caminho da minha boca até os teus ouvidos o Espírito Santo vai dizer para você quem ele é. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso não vai ser dito num volume baixo. Atenção, quem não gosta de grito. Inclusive você percebeu que veio no dia errado, né, irmão? Recebeu um pentecostal raiz logo no dia que você veio, aleluia. Ele gritou. Ele fez o quê, gente? Muito fraco. Ele fez o quê? Porque ele também quer entrar. Ele também quer entrar como Israel entrou. Israel não entrou sussurrando. Israel entrou e as muralhas caíram gritando. O que o cego de Jericó está fazendo é simplesmente reproduzir uma receita que já tinha dado certo séculos atrás. Uma muralha já tinha caído num grito e um povo já tinha entrado em Jericó. Por que é que eu vou fazer diferente se existe um modelo a ser reproduzido que está dando certo? Se é no grito que foi, então é no grito que vai agora. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Solta esse teu grito. Solta esse teu grito. Você não tem ideia da quantidade de gente que já venceu clamando, rompeu clamando. Você não tem a quantidade de mulheres, ideia da quantidade de mulheres que já viram seus maridos rendidos aos pés do Senhor clamando. Você não tem a noção da quantidade de mães que já viram seus filhos voltarem para casa clamando. Você não tem ideia da quantidade de porta que Deus já abriu clamando. Não tem outro segredo, ainda é sobre clamor. Então abre a boca e clama. Aleluia. Ainda é sobre clamor. Ainda é sobre falar de um jeito diferente do jeito que eu falo com os outros. Ainda é sobre me expressar para Deus de um jeito diferente do jeito que eu me expresso para os outros. Eu não posso falar com Ele como falo com os outros, porque não espero dele só o que espero dos outros. Então Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora preste atenção, porque eu poderia continuar aqui falando por muito tempo para você, que Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se eu repetisse isso mais 2, 3, 4, 10 vezes, eu não conseguiria chegar no ponto que eu quero. Porque eu não posso continuar exatamente desse jeito. Eu tenho que te falar uma coisa para você entender onde eu quero chegar. Quando Israel entrou em Jericó, entrou sobre uma liderança. O nome do líder era Josué. Qual é o nome do líder?
Você pode fazer melhor. Qual era o nome do líder? Existe um capitão, existe um líder, existe uma pessoa que está à frente. Sem essa liderança, o povo ficaria desbaratado. Sem essa liderança, o povo ficaria desorientado. A liderança orienta. A liderança aponta. A liderança é fundamental. E sem essa liderança, as coisas não teriam saído como saíram. Vai dar certo porque Deus está na frente. Vai dar certo porque tem um líder. E o líder chama-se Josué. Como se chama? O céu de Jericó, séculos depois, está perto de Jericó, mas não entra. Não havia ainda um capitão sobre a vida dele. Não havia ainda uma liderança sobre a vida dele. E isso é tão claro que eu posso lhe dizer que mesmo sendo esse lugar, o lugar que é, e esse caminho, o caminho que é, esse grito, ele nunca tinha liberado. O curioso é que aquela estrada era muito utilizada pelos sacerdotes e levitas, porque Jericó era uma cidade muito utilizada como moradia para os sacerdotes, dada a sua proximidade de Jerusalém, a sua muito boa estrutura. Então havia muitas residências sacerdotais naqueles dias em Jericó. E não tem como fazer esse trajeto sem passar por aquele caminho. O que eu quero dizer a você é que literalmente centenas, para não dizer milhares de vezes, sacerdotes passaram pelo cego de Jericó, mas nenhum deles ouviu o grito dele. Pastor, isso quer dizer que eles não eram homens de Deus? Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que existe um tipo de grito. Existe uma entonação de voz. Existe algo que a gente só derrama quando a gente entende que é Ele que está passando. Pastor, o senhor está falando isso que o senhor não sabe quanto eu já gritei pelo... Não foi seu maior grito. Você pensa que foi. Pastor, o senhor está falando isso que o senhor não sabe que o quanto eu já chorei por um amor. Não. Eu sei que você chorou muito, mas vai por mim. Tem um choro, tem uma lágrima que você ainda não derramou. O espírito do homem guarda clamores, guarda lágrimas, ele guarda sangue, ele guarda expressões que ele não libera enquanto ele não decodifica que está diante do seu Senhor. O cego de Jericó tinha um grito guardado, uma esperança retida, uma fé adormecida, e ela só foi despertada quando a pessoa certa cruzou no caminho dele. Pastor, eu já gritei, mas não foi teu maior grito. Já me cortei, não foi teu maior sacrifício. Mas eu já abdiquei, não foi tua maior renúncia. Tudo que você fez até hoje, seja diante de quem foi, ainda não pode se comparar ao que você vai entregar quando você sentir que ele chegou no teu caminho. Ou se alguém percebe que ele está aqui, levante a mão bem alto, por favor, e libera um grito que você não libera para o seu time. Oh, aleluia! Israel entrou em Jericó pela liderança de um homem chamado Josué. Qual o nome? Quando os sacerdotes passaram, Bartimeu não clamou. Quando os levitas passaram, Bartimeu não clamou. Ele nunca identificou em nenhum sacerdote nem levita o poder de ser o líder, o capitão, que o levaria para dentro de Jericó. Até que quando ele perguntou, o que é isso? Disseram para ele Jesus. E eu poderia continuar 50 vezes dizendo Jesus e você não ia entender. Eu preciso te dizer que quando eu digo Jesus, você ouve Jesus. Mas quando eles disseram para o cego, eles não disseram Jesus, eles disseram Joshua. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Josué e Joshua são o mesmo nome. O pessoal do carisma está aí? Josué e Joshua, Yeshua, são o mesmo nome. Quando ele ouviu Joshua. Vamos melhorar, vamos para o português? É como se ele tivesse ouvido Josué de Nazaré. Porque os nomes Jesus e Josué são a mesma coisa. Então, quando ele ouviu a pessoa que ia passando, a pessoa foi reduzida pela boca deles, como quem dizendo, é o Josué de Nazaré. Pois ele disse assim, que nada, é o meu Josué, a quem eu estava esperando para liderar uma entrada que eu não podia fazer sozinho. Meu capitão chegou, o meu líder chegou, e aonde eu não cheguei sozinho, com ele eu vou chegar. Enquanto você pode levantar a mão mais alto que você puder, eu tenho uma palavra para te entregar. Algumas coisas não foram conquistadas por você até hoje, não porque te faltou dinheiro,
dinheiro, mas porque te faltou um capitão. Algumas coisas não foram conquistadas por você até hoje, não porque te faltaram mentores, mas porque te faltou um capitão. Você tinha falta de alguém que nem você sabia, mas teu espírito sabia. Cada noite acordado, cada calafrio, cada medo que você não sabia explicar, era a tua alma dizendo: você ainda não tem um capitão. Você tem um líder, mas não tem um capitão. Você tem um mentor, mas não tem um capitão. Você tem um coach, mas não tem um capitão. Mas quando Jesus entra na vida de alguém, não tem muralha, não tem abismo, não tem barreira. Ele vai entrar. Toma posse. Entra 2025 com alguém marchando na tua frente. Vou te dizer quem ele é: Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei de reis e Senhor de senhores. Pode começar a cantar o hino da vitória. Pode começar. Jesus. Joshua, não aquele não. Joshua, filho de Davi. Ele é marrante e delevraço. Tem misericórdia de mim. Repete comigo: Jesus. Muito fraco, diga: Jesus, filho de Davi. Aprenda a falar com Deus com base em duas certezas básicas. Primeira, saiba quem você é. Segunda, saiba quem Ele é. Nunca confunda Ele com você, nem você com Ele. Não ore a Deus pensando que você é Deus, e não ore a Deus pensando que Ele é você. Ele não é você. Não tem suas limitações. Ele não é você, não está limitado a espaço e tempo. Ele não é você e nem é os seus heróis. Aqueles que você elegeu e que percebeu que eles não eram impenetráveis nem invencíveis. Ele não é como os seus heróis. Ele não é os pôsteres que você colocou no seu quarto durante sua adolescência. Ele não é os heróis da Marvel, nem da DC. Não, ele também não é o líder daquelas bandas que você... Não, ele não é. Ele não é essa pessoa. Não confunda Deus com seu pai, nem com a sua mãe. Não confunda Deus com seu irmão mais velho. Não confunda Deus com seus padrinhos. Ele é Deus, ele não é gente, ele é Deus. Aí, olha que momento nós estamos vivendo, gente. Bartimeu vai dizer: Jesus, filho de Davi. Bartimeu vai dizer: Jesus, filho de Davi. Pastor, você falou que quando a gente fala com Deus, a gente tem que ter duas consciências, de quem a gente é e de quem é Deus. Falo e lhe mostro isso agora. Bartimeu. Esse prefixo bar é filho. Bartimeu nada mais significa, nada mais é do que filho de Timeu. Então quem é que está aqui falando? O filho do Timeu. Falando com quem? Um filho de Davi. Então que fique claro que eu sou o filho do Timeu. Mas esse que está vindo aí é o filho de Davi. Que fique claro que eu tenho as minhas limitações como filho de quem eu sou. Mas que fique claro que aquele a quem eu clamo não é filho de quem eu sou filho. Que fique claro que eu tenho minha história, meus medos, meus dramas, minha pequenez. Eu tenho minha herança, eu tenho meus genes, eu tenho tudo isso dos meus timeus, meus pais, minhas referências, meus heróis caídos. Mas eu não estou me reportando a alguém como eu estou me reportando a alguém que transcende a lógica, a matemática, a ciência. Ele é grande. A próxima vez que você dobrar o seu joelho, saiba que você é o filho do Timeu, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Quantos vieram adorar alguém que é o Todo-Poderoso? Libere um grito de aleluia. Solta um brado de vitória. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão virou a casaca. A multidão mudou de papel. Diga comigo: a multidão mudou de papel. Porque eu não sei se você percebeu, mas até esse momento eles eram colaboradores. Pastor, aonde o senhor está vendo a colaboração deles? Em dois momentos fáceis e chave. Primeiro, foi através da movimentação e do barulho de quem que ele percebeu que Jesus se aproximava? Da multidão. Olha como a multidão está colaborando com ele. Agora não é os anjos que ele pergunta, mas é a multidão que ele pergunta o que estava acontecendo. E repare que a multidão é solícita ao responder cordialmente: é Jesus de Nazaré que vem passando. A multidão estava colaborando, mas virou a casaca. A multidão estava colaborando, mas mudou de papel. Porque agora a mesma multidão que colaborava com ele nas cenas anteriores, agora está dizendo: cala-te, cala-te,
cala-te, cala-te, cale essa boca. Mas não eram meus colaboradores? Porque agora estão me atrapalhando? Respondiam solicitamente as minhas perguntas e agora não querem nem ouvir a minha voz? Por quê? O que mudou que fez a multidão deixar de ser uma colaboradora e passar a ser uma perseguidora? É porque o cego também mudou de status. Quando ele perguntou, eles olhavam para ele como um curioso, um especulador dos movimentos. Mas quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele mostrou que não era só mais um curioso, ele era um crente. O que mudou que as pessoas que não estavam muito preocupadas com a sua caminhada começaram a se preocupar? O que mudou desde que as pessoas que até incentivavam você a vir na igreja, agora não incentivam mais? É porque você parecia só mais um curioso, perguntando o que é aquilo, perguntando que lugar é aquele, perguntando que gente é aquela. E curiosos não fazem multidões se importarem. Pelo contrário, as multidões adoram alimentar os curiosos, mas as multidões não suportam alimentar os crentes. Você até hoje teve suas curiosidades respondidas, porque multidões gostam de alimentar a curiosidade das pessoas. Mas quando essa gente perceber que você não é mais um especulador de fé, você não está mais atrás de mais uma ondinha metafísica, você não descobriu mais um negocinho filosófico, tu é crente agora. Quem queria ouvir tua voz vai te mandar calar a boca, mas eu tenho uma palavra para te dar: clama mais alto ainda. Porque estas pessoas, não sou eu, é o texto bíblico que diz: a multidão ia passando. A multidão ia. E essa gente que está passando quer exercer uma influência dessa magnitude na vida dele. Decidir quando ele fala, quando ele cala. Gente que está passando. Gente que está passando e que quer influenciar um comportamento nesse nível. Gente que está passando. Eu vim falar uma coisa para você: até quando você vai dar aos passantes da sua vida todo esse crédito? Os passantes da sua vida regulam o seu volume. Os passantes da sua vida reorganizam suas palavras. Os passantes da sua vida fazem uma crítica e você muda todo um posicionamento. Você está 2 vezes, 3 vezes por semana na igreja ouvindo o seu pastor, e de repente um passante dissuar de você da fé, da fé genuína que você contraiu ao ouvir a palavra. Pelo amor de Deus, não permita que um passante do seu feed dissolva algo que você recebeu em fé da boca de um homem de Deus. Assim te diz o Senhor: não dê às pessoas esse cartaz, elas estão passando pela sua vida, você não pode dar a elas esse poder de influência. Não permita que elas regulem seu volume, que elas mudem seu tom, que elas alterem sua mensagem, porque elas vão passar, mas Deus na tua vida não passa. Aleluia. Volume regulado por passante, discurso regulado por passantes. Passantes agora falam sobre seu nível de fé. Passantes agora fazem de você ser dizimista ou não. Passantes agora, um videozinho, cortezinho que você ouviu, te faz desconstruir toda uma base doutrinária que você recebeu. Você toma vergonha nessa lata. Você criado num ambiente profético, espiritual, Deus sempre falando na tua casa. Você foi criado debaixo das promessas do Senhor, vendo os milagres de Deus na tua família, vendo a provisão do Senhor. Você foi criado dentro do sobrenatural de Deus. Rapaz, batizado no Espírito Santo, não vai embora agora não. Batizado no Espírito Santo na tua infância, dando fruto na adolescência. Aí agora, depois de velho, começa lá na barra de rolagem, vai pegar lá um carinha com
com carinha de intelectualzinho, como se tivesse descoberto a pólvora da teologia, para te fazer se tornar uma pessoa insossa, sem graça, sem manifestação, sem poder, sem dom. Pelo amor de Deus, Deus me trouxe aqui para dizer: teologias passam pelo teu feed, fundamentos permanecem na tua vida. Não troque o que você aprendeu pelo que você ouve passando. E agora você que tinha uma fé fervorosa se tornou um cara cheio de relativismo. Agora você que tinha uma fé pujante, cara, você que viu tua mãe de joelho dobrado, você que viu parente teu, os bichos ruins, sendo salvo porque tua avó, tua tia levava foto para botar para botar na mesa de oração, e você agora com essa... eu vou te pegar, hein? Você agora com essa fresculhadazinha de que não acredita mais em nada. Esse mal que eu olho, porque o azeite... Para de palhaçada. Tu ungia carro quando comprava, ungia casa quando comprava. Volta a ter aquele fervor. Deus me trouxe aqui para te dizer isso. O que está acontecendo na tua vida hoje é cumprimento de profecia, de vaso de Deus na sala da tua casa. E agora você se tornou um espectador de vídeo que ri do movimento pentecostal, ri das línguas estranhas. Deus te trouxe hoje aqui para te pegar. Aleluia! Coisas que moveram a tua vida se tornaram hoje objeto dos seus estudos, porque agora nós temos que ver isso. Porque agora, como agora, cara, você se debulhava em lágrimas na presença de Deus, rapaz. Você pequenininho, parece uma pipoca pulando dentro da tua casa. Hein? Você lembra quantas promessas você recebeu na sala daquela casa simples? E tá aí você agora, tendo vivido todas elas, e agora tu és um questionador do movimento que te alimentou. Agora tu és um crítico da palavra profética que te sustentou até aqui. Não, 1000 vezes não. Você não esperava ouvir isso, e nem eu dizer que não está no sermão, mas eu vou falar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Retoma o fervor da tua fé, assim te diz o Senhor. Aleluia! Deus me guarde de esquecer. Deus me guarde de esquecer porque estou aqui. Deus me guarde de esquecer as tantas vezes, as tantas cenas das mulheres de Deus orando. Deus me guarde de esquecer as consagrações. Deus me guarde de esquecer. Deus me guarde de esquecer a fé não fingida da minha mãe, da minha avó. Deus me guarde de esquecer o fervor da oração dos meus pais. Deus me guarde de esquecer da pureza de um ambiente que não precisava de tanto, mas tinha tanto. Deus nos guarde de esquecer. Essa não é uma manhã de saudosismo. Saudosismo barato não é comigo. Deus me trouxe para te dizer: só lembra e permanece. Não é sobre saudosismo, é sobre ter memória. Quem está aí, diga alguma coisa, por favor. Os que iam passando diziam: cala-te. E ele clamava ainda mais. Pastor, mas o senhor falou que ele tinha dado um grito muito alto. Sim. E se você perguntasse a ele: está no volume máximo? Ele ia dizer: sim. Mas descobriu que não. Porque tem um pouquinho de volume ainda que só perseguidor libera. Você acha que está no seu volume máximo, né? Você achava. Mas depois da última perseguição que você sofreu, você percebeu que o seletor do volume ainda tinha uma voltinha para dar. Existe um volume em nós que só a perseguição libera. Fala para o teu vizinho para ver se ele encontra paz nessa palavra. Diga: tem um volume horrível. Vai de novo: tem um volume
dentro de você, que só a perseguição libera. Foi a perseguição que fez Israel crescer, foi a perseguição que fez a igreja crescer, foi o incômodo da multidão que fez Bartimeu gritar mais alto. Perseguição não vai te parar, perseguição vai liberar um potencial que nem você sabia que tinha. Perseguição não vai te fazer voltar atrás, perseguição vai te impulsionar a voos que você nem imaginou que podia voar. Oh, eu tenho uma palavra para quem andou sendo perseguido ultimamente. Alguém levantou a mão. Tem uma palavra para alguém que está sofrendo retaliações, contrariedades, perseguições. Se prepara, porque um volume que nem você conhecia que tinha será despertado para a glória de Deus. Alguém está comigo ainda essa manhã? Só que duas coisas me admiram muito. A primeira é, ele aumentou o volume. A segunda me admira mais que a primeira. Ele não mudou o discurso. Ele não gritou só mais. Ele gritou mais alto, mas gritou a mesma coisa. Pastor, eu quero mais alcance. A pergunta é, vai manter o discurso? Porque Deus não tem a menor intenção de dar mais amplitude para quem não mantiver o discurso. Se você quer mais potência, comprometa-se a continuar com o mesmo discurso. Porque Deus não dá mais amplitude para quem vai negociar o discurso. Não é interessante para Deus dar mais volume para quem vai trocar a voz. Deus só dá mais volume para quem vai manter a mesma voz. E eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Se tu fores fiel. Eu vou tentar outra vez. Se tu fores fiel ao que Deus colocou no teu coração, Ele terá imenso prazer em te dar mais amplitude, mais dimensão, mais volume. Não é interessante para Deus dar um volume que só Ele pode dar para quem vai trair o discurso, trair essa doutrina, trair os princípios. Não. Eu vou ganhar mais projeção, mas vou manter as mesmas coisas ditas. Aquilo que me foi falado aos ouvidos, eu vou dizer nos telhados. A igreja precisa manter o mesmo discurso, porque Deus dará. Alguém levantou a mão lá atrás. Deus dará mais dimensão. Você acabou de testemunhar aqui. Nós estamos glorificando a Deus, porque Deus decidiu dar em 2024 para 2025, não só para a Lagoinha, mas para a igreja brasileira, 6 horas no horário nobre. Mas se prepare, porque das 6 virão 12, das 12 virão 18, das 18 virão 24. E se a igreja brasileira mantiver o mesmo discurso, Deus dará a ela cada vez mais som. Aleluia! Pastor, a minha ideia é dobrar o meu número de seguidores nas redes sociais em 2025. Mas a pergunta é, você vai manter o discurso? Ou quando você perceber que seu número dobrou, você vai começar a filtrar um pouco o que você diz? Pastor, minha meta é começar a criar uma rede intencional para aumentar o meu network muito bacana. Eu espero que dê certo. A minha pergunta é, dependendo de quem entrar no seu novo network, você vai manter a mensagem? Ou você vai dar uma filtrada a depender de quem entrou no seu network? Será que a sua mensagem era uma para uma rede, mas se Deus lhe der outra rede, você vai mudar a mensagem? Será que você soube ser contundente com pessoas que talvez estavam abaixo de você? Mas se você tiver que começar a olhar para cima, gente maior, mais poderosa, você vai manter a mesma contundência ou você vai virar um gatinho fragilizado? O Senhor me trouxe para te dizer, mantenha o mesmo discurso. E eu vou me encarregar de dar a você uma amplitude que você jamais imaginou. Alguém está por aí? Diga alguma coisa, por favor. Começo a encerrar. O Senhor, então, no uso do seu poder, gentileza, generosidade, assim, traz ele para cá. Jesus parou, mandou chamá-lo. Ele veio. Quando ele veio, Jesus olhou e fez uma pergunta que deve ter gente que riu.
Quer ver como deve ter gente que riu? Jesus chamou um cego e perguntou para ele: o que você quer? E deve ter gente que riu como você riu agora. Mas não é do feitio de Jesus fazer perguntas desnecessárias. Elas até podem parecer desnecessárias para você, porque você olhou a pergunta com uma certa superficialidade. Eu te convido a olhar essa pergunta de cima para baixo. Olhe na sua profundidade, na sua superficialidade. Vai aparecer uma pergunta com uma resposta óbvia, logo uma pergunta desnecessária. Perguntar para um cego o que ele quer? Ele quer ver. É claro, eu concordo. Eu concordo que seja um tanto quanto óbvio que o cego de Jericó quisesse ver. Quem concorda, diga amém, por favor. Não, sem medo, não é pegadinha não. Quem concorda que era óbvio que o cego de Jericó queria ver? Quem concorda? Só que Jesus, antes de dar para ele visão, Jesus deu uma outra coisa que ele nunca tinha tido. Pergunte o quê? Escolha. Porque eu não sei você, mas eu nunca vi um mendigo escolher o que ganha. Um mendigo não escolhe o que ganha. A dinâmica é: quem passa decide o que dar. Vou repetir. Quem passa decide o que dá. Decide com base no quê? Nas necessidades óbvias. Decide com base no quê? No que me parece que ele merece. É $1? É 2? É 50 cents? O que ele merece? Pastor, Jesus vai ser diferente de todo mundo que já passou na vida dele? Vai. A começar pelo quê? Por não ter dado para ele o que parecia óbvio. Dado para ele primeiro um direito que ele nunca teve: escolher. Pastor, mas no final não muda nada. Muda tudo. Quando você percebe que quem está passando pela sua vida agora não vai agir como todos os outros agiram, dando a você aquilo que lhes parecia que você queria, com base no julgamento da sua necessidade, com base no julgamento daquilo que ele quer dar. Se Jesus faz isso, o resultado seria diferente, ele vai enxergar, mas o método de operação o mesmo. Eu dei o que quis, eu dei o que achei que ele queria, eu dei o que concluí que ele queria. Não é isso que eu vou dar primeiro. Eu vou dar chance, eu vou dar um cardápio para ele virar e escolher, mesmo que eu saiba em que página do cardápio ele vai parar. Eu quero que ele tenha a chance de ter um cardápio. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar nessa noite aqui. Você até hoje recebeu coisas, afeto, abraços, palavras que as pessoas simplesmente acharam que era o que você queria e precisava. Você tem sido alvo, não da capacidade, do direito e da bênção de escolher, mas você tem sido alvo simplesmente de movimentos óbvios, de contas fechadas, que vão chegar na sua mão com base no que alguém quis, com base no que alguém achou que você merecia. Mas o Senhor me trouxe aqui esta manhã para dizer: eu começo a fazer diferença na sua vida, não só porque vou te dar uma coisa que ninguém poderia, mas porque vou te dar a capacidade de escolher. Eu vou te dar opções, eu vou abrir um menu na sua frente. Eu não vou tratar isso como trataram as outras pessoas, eu vou tratar isso com gentileza. Se eu chegar simplesmente dizendo: veja, eu serei mais um te dando o que me parece óbvio, mas eu vou permear essa dádiva com misericórdia, eu vou betumá-la com gentileza. O que ele vai fazer não é como um patrão que friamente avisa que deu um aumento. Não, o que ele vai fazer é carregado de amor, é carregado de gentileza, é permeado por misericórdia. E se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé do seu lugar. Fica de pé. Porque ele não veio para fazer o óbvio. Ele não veio para fazer aquilo que todo mundo olha e diz assim: é disso que ele precisa, é disso que ela precisa. Não, ele vai te perguntar. E eu acho que você vai até dar uma engasgada, porque você não está acostumado a ser perguntado. Você está acostumado a ser levado. Você não está acostumado a seguir uma direção. Você está acostumado a ir para onde as pessoas querem que você vá. Até hoje, a maioria das coisas na sua vida aconteceram por movimentos que você não teve controle.
Talvez você inclusive está aqui nessa cidade e nem era bem o que você queria. Há muito tempo a sua vida vem sendo decidida por outras mentes. Há muito tempo coisas importantíssimas na sua vida vêm sendo decididas por outras pessoas. Mas o Senhor me trouxe para te dizer: somos eu, você e o meu cardápio agora. Somos eu, você e uma vida onde você não é imposto a ser, onde nós construímos uma identidade juntos, eu e você. Você não vai ser a reprodução automática do que foi seu pai. Não importa, não vai ser, não importa. Pastor, para quem você está falando isso? Para quem está revoltado dentro de uma faculdade de medicina, porque não queria estar lá, mas está. Para quem está incomodado dentro de uma sala, porque não era lá que queria estar. E Deus me trouxe para dizer: parecia que a vida ia te empurrar para onde a vida queria, mas estou pegando hoje na tua mão e te perguntando o que você quer. Porque eu não vou fazer o que a multidão quer, eu vou fazer o que você quer. Eu vou te dar graça para você viver o que está dentro do teu coração. Chegou a hora de você entrar. Chegou a hora de você romper essas limitações que tanto e há tanto tempo te travam. Você vai entrar, porque eu vou tomar você pela mão e nós vamos entrar juntos. E o que você vai viver dentro de Jericó agora é diferente, porque você vai viver comigo. Olha para mim. Abaixa só um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Por favor, abaixa um pouquinho. Quero que você me ouça. Alguém vai dizer assim: pastor, você tem ideia de quantos anos Bartimeu ficou perto de Jericó sem entrar? Não tenho. Você sabe dizer o que foi que ele perdeu de dentro de Jericó enquanto estava fora sem entrar? Não sei. Mas eu vou dizer o que eu sei. E eu vou dizer para você que realmente está achando que perdeu tempo. Tem coisas que realmente você não experimentou. E o tempo ele não volta atrás. Não vou te falar que volta, porque não volta. Mas vou te falar uma coisa. Se você tivesse entrado antes, sozinho, de nenhuma maneira seria como entrar agora com Jesus. Se você tivesse vivido algumas coisas antes, sozinho, em nada elas poderiam se comparar ao que você vai viver agora com Jesus. Se a sua família tivesse chegado lá, você sabe onde? Naquele lugar ali, sozinha, de nenhuma maneira poderia se comparar ao que vai ser você, Jesus e a sua família vivendo isso agora. Então para de se lamentar pelo tempo que passou e começa a enxergar que com Jesus agora Jericó é outra. Com Ele tem outra graça, com Ele tem outro sabor, com Ele as conquistas têm outro sabor. Com Ele não vai ser só assinar, vai ser celebrar um Deus que te faz vencer. Com Ele não vai ser só mais um dígito, um número. Com Ele não, com Ele vai ser a alegria de saber que está cumprindo um propósito. Com Ele não vai ser só o choro de um bebê, vai ser mais. Com Ele vai ser você construindo uma nova geração que vai impactar a nação. Com Ele, nada do que você poderia ter vivido sem Ele pode se comparar ao que você pode viver agora com Ele. Deus abençoe você, muito obrigado por você estar com a gente aqui, recebendo dessa palavra, esse tempo de ministração e a gente juntos buscando o que Deus tem para a nossa vida. Que Ele te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que cada vez mais você e eu estejamos aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, vivendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Obrigado por fazer parte aqui, da Lagoinha, aqui online, Lagoinha USA. Te receber aqui é uma honra, é um grande privilégio. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo culto, se Deus quiser, crescendo espiritualmente e na vontade de Deus. Que Ele te abençoe.